Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Vitória, vocês já me conhecem, e hoje eu trouxe mais uma entrevista da área da saúde, especial Semana da Saúde. A gente vai trazer alguns profissionais da área, de áreas diferentes, tá? E hoje eu trouxe a doutora Tatiana Carla. Doutora, você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre você? Bom, boa tarde para todos, né? É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco de saúde. Eu sou biomédica, formada já há muito tempo, né? Tenho muito tempo de estrada, aí há mais de 20 anos. Eu trabalho na UNB, eu sou imunologista, trabalho na UNB com pesquisa e com a graduação, dando aula para medicina. E na pesquisa eu trabalho com doenças infecciosas, né? Malária, leishmania, esquistossomose, zika, ou seja, as arboviroses e Covid também. Então, lá na faculdade, eu trabalho num laboratório de imunologia celular, e nesse laboratório, então, a gente estuda mecanismos da resposta imunitária do indivíduo frente a várias doenças e testando também vários compostos, medicamentos para essas doenças. Gente, a gente já conhece a Tati há muito tempo, a doutora Tati há muito tempo, ela é nossa aluna da Circos também, então é uma honra tê-la como doutora aqui com a gente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma entrevista curtinha sobre alguns pontos de conscientização da Covid, porque a gente acredita que nessa Semana da Saúde, o que a gente precisa mais enfocar, né, durante esse período que a gente está vivendo, seria esse tema. O nosso primeiro ponto é se você poderia explicar para a gente do que se trata essas ondas da Covid-19. As ondas, né, na verdade, o que é a onda, né, que a gente fala tanto? É um movimento em que você tem um aumento de casos na população, tá? Esse aumento de casos vai até um platô, que a gente chama de platô de estabilidade, onde a doença continua, né, infectando as pessoas, no caso, onde, né, o patógeno continua infectando as pessoas, a doença continua acontecendo, mas ela nem aumenta nem sobe. Pode ter picos, um dia tem mais gente, outro dia tem menos gente infectada por dia, mas fica num platô aí. E depois, quando, né, a população, quando a doença começa a desaparecer da população, então os novos casos não vão acontecendo, vão diminuindo, e a gente tem, então, né, a diminuição. Isso forma, então, uma onda, né, com aumento de casos, estabilidade e diminuição de casos. Então, no caso especificamente da Covid, que a gente teve lá no começo, no ano passado, né, fevereiro, março, foi o número de casos aumentando, aí chegou numa estabilidade e depois, né, começou a diminuir. Mas, em função de estar circulando um vírus que a gente adquire principalmente de forma aérea, né? Então, ou seja, é muito mais fácil dele ser transmitido. E em função de nós não termos nem medicamentos que possam combater o vírus e nem vacina que é profilática, que evita da gente se contaminar, então nós temos um vírus que fica circulante aí porque a gente não tem como combatê-lo, tá? Em função disso, né, por isso é que nós tivemos que adotar várias medidas restritivas, porque só evitando o contato de pessoas com pessoas contaminadas é que a gente evitaria, né, a transmissão do vírus. Só que no Brasil, infelizmente, e também em alguns outros países, não só aqui. Esse isolamento, ele não foi um isolamento 100%, como deveria ser, por vários fatores, né? Fatores econômicos, principalmente, mas tem fatores sociais, fatores culturais também,
que fizeram com que esse isolamento, né, não fosse totalmente eficaz. Então, com a circulação de pessoas ainda contaminadas e assintomáticas, principalmente, nós entramos, então, numa segunda onda de infecção, tá? Obrigada. Relacionado muito com isso, né? E agora, com as variantes novas, a gente tem uma terceira onda, possivelmente, né, ocorrendo em alguns locais. Obrigada pela resposta. Queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente sobre a importância das vacinações. Tem como falar um pouquinho? Sim. Bom, vacina é um método muito importante para a população como um todo, né? Foi por meio da vacina que a gente, por exemplo, conseguiu erradicar algumas doenças, por exemplo, no Brasil, a poliomielite, tá? Que era uma doença que causava, né, deformidade física nas crianças. Muita gente aí da minha idade, com certeza, teve amigos, né, ou conhecidos que tiveram poliomielite. Então, as vacinas, elas têm essa função de evitar, né, o desenvolvimento da doença, ou pelo menos, se não evitar, né, a pessoa adquirir a doença, mas evitar as formas graves. Nós temos várias vacinas que têm essa função. Por exemplo, a BCG, que a criança toma logo lá no nascimento, ela não evita, entendeu, que a criança pegue tuberculose, mas ela evita que a criança desenvolva, né, a tuberculose sistêmica, que é grave e acaba levando para a morte. Uma outra vacina, né, muito comum, que as pessoas sempre falam, é a da H1N1, a vacina da gripe. A vacina da gripe, né, ela evita, sim, você adquirir o H1N1, mas, na verdade, a maior função dela é evitar os casos graves, porque H1N1 causa muita pneumonia, principalmente em idosos, mas em criança também, mas para evitar esses casos graves. A vacina do Covid, ela também vem com essa proposta da gente evitar adquirir, se contaminar. Até agora, a gente não tem uma vacina que seja 100%, né, de eficácia, significa que evite que a gente adquira a infecção, mas elas, né, têm 100% de eficácia em relação aos casos graves. Então, significa que você pode até adquirir a infecção, né, e aí a eficácia muda para cada tipo de vacina, né, que está sendo utilizada, mas se você adquirir, você não vai fazer o caso grave, né, que é o letal. Então, você pode até ter sintomas leves, né, mas não vai fazer os sintomas graves. Então, a vacina, ela tem um poder, né, de evitar doenças, assim, há milênios a gente usa, né, e evitar realmente que a gente fique doente. E também, para reforçar também a gente tomar a vacina, a gente vai reforçar com o uso da máscara também, todas as precauções ainda durante um tempo, acredito eu, certo? Sim, claro, porque assim, a vacina, como eu falei, ela não evita que você adquira a infecção e, por conta disso, não evita que você também transmita o SARS, né? Então, você pode, né, não ter a doença, mas pode adquirir o vírus, esse vírus fica circulante, vai replicar nas células e você pode transmitir. Então, a gente tem que ter cuidado. Também, não evita que a pessoa tenha os sintomas, né? Na verdade, a capacidade é diferente para cada uma dessas vacinas, né? Tem uma porcentagem que evita. Se a gente for falar, por exemplo, da Coronavac, das pessoas que se infectam, né, ela tem 74% de chance de não ter os casos leves e 100% de chance de não ter caso grave. Então, embora os sinais e sintomas sejam menores, a gente ainda pode se contaminar e ainda pode transmitir. Por isso, a gente ainda tem que ter o cuidado de utilizar máscara e fazer
todos os cuidados que a gente precisa, a utilização do álcool em gel, limpar superfícies, né? Fazer esse contato, esse cuidado sempre. Não só Exato. isso, né? A gente também tem variantes entrando aí. E como ainda se está se estudando, né, essas vacinas em relação às variantes, a gente pode adquirir uma variante que a vacina pode não fazer efeito e aí vai se contaminar, vai ficar doente e vai transmitir também. Exato. E aí deve ser necessário reforçar essas doses de vacina, né? Todo ano, até como a vacina da gripe. Estou certa? Então, Não, ainda não se tem estudo. A gente entrou na fase 3 com várias vacinas, elas foram aprovadas para uso, mas ainda continua se fazendo pesquisa, entendeu? Então, não se sabe ainda ao certo quanto tempo nós vamos ficar imunizado para esse SARS que circula agora. Tá? Então, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, ainda não se sabe, isso aí ainda está em estudo. E a gente só vai ter certeza depois que vários estudos com as pessoas vacinadas, né, eles forem publicados. Então, ainda tem um tempinho para saber isso. Então, primeiro a gente precisa saber se a imunidade que a gente adquire é duradoura, para depois saber se vai precisar todo ano tomar, né? E se essa imunidade é duradoura para esse SARS. Ou seja, eu vou tomar essa vacina e ela vai me proteger contra as outras variantes? Ah, porque o H1, a de gripe tem isso, a gente tem variação no vírus da influenza, né, todo ano, e aí por isso todo ano tem que tomar a vacina. A gente ainda não sabe como é que vai se comportar direito o vírus SARS. e graças a vocês, pesquisadores, né, profissionais da área da saúde, a gente consegue, até gratidão por vocês, consegue ter esses estudos. A gente sabe que vocês estão correndo, estudando cada dia mais, cada dia incansavelmente, para achar, né, ter estudos, né, recentes sobre o SARS. Outra pergunta, pegando na minha colinha novamente, é só reforçar, porque a gente agora está reforçando, né? Tanto a importância da vacinação, como reforçar a importância do isolamento, né? Você pode falar? A gente, realmente, a gente ainda precisa manter o isolamento. Nós ainda não estamos numa situação tranquila no Brasil. Aqui no Distrito Federal, então, nós somos o segundo estado, né? No caso, estado federativo que tem aumento, né? E o Distrito Federal, na verdade, é o segundo que mais aumenta, com, né, a última vez que eu vi, 117% de aumento, é um dos maiores aumentos. Nós batemos o recorde aí ontem, né, 24 horas. Em 24 horas morreram 117 pessoas, muita gente morrendo, né? Não é só a morte, mas a morbidade. A morbidade que a gente diz é quando você se infecta e fica doente, né? Você tem as pessoas entrando ali nas UTIs e elas não ficam como ficaria em outra situação, como no caso da gripe, 5, 6, 7 dias. Fica 15, 20 dias ocupando esse leito, entendeu? Então, quanto mais pessoas se infectam, mais é necessário leito. E a gente não está numa situação que a gente tenha leito, porque não é só questão de eu vou pegar uma cama e colocar lá. Né? Eu preciso de um enfermeiro especializado, de um fisioterapeuta especializado, de um médico intensivista especializado para tomar conta, cuidar desse paciente. Fora medicamento, a gente está vendo a crise aí na parte de oxigenação. Então, existe todo um suporte para manter esses pacientes. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, ou seja, na verdade é o terceiro, né? O primeiro é que mata muita gente. O segundo, que as pessoas ficam muito tempo hospitalizadas. E o terceiro é que mesmo, né, quem não vai hospitalizado e que tem sintomas, hoje, depois já de 1 ano, né, quase um ano, quase 1 ano e meio, a gente começa a perceber que as pessoas têm ficado relatadas sequelas importantes, né? Pessoas que estão há 6, 7, quase 1 ano sem paladar, sem olfato, pessoas com problemas cognitivos, pessoas com problemas neurológicos, problemas de queda de cabelo, problemas na pele. Então, assim, né?
pessoas com problemas renais, de fígado. Então, a gente né, tem vários relatos que estão chegando aí. Quanto mais a gente conhece a doença, mais a gente vai associando e mais a gente vai vendo que antigamente, como o pessoal pensava, eu vou pegar Covid e vou ficar imunizado. Não, não vou pegar porque as sequelas podem ser, entendeu? Importantes também. E quanto mais a gente conhece, mais assustado a gente fica, né? Tanto É por vocês, isso que a profissionais gente... da saúde, quanto a gente, que quem não está tendo muita informação, mas para quem consegue ter esse vídeo, ter essa informação da doutora Tatiana, dos veículos de imprensa, tem que se assustar, é uma doença para se assustar mesmo, ficar em casa o máximo que puder. A gente entende também as necessidades, né, econômicas, mas é uma doença bem complicada. Eu queria só pedir mais uma coisinha, é a última pergunta. Se você tem algumas recomendações, tanto para a gente, quanto da Circos, nossos alunos e etc., como para as pessoas que estão aqui assistindo. Bom, minha recomendação maior é que, se puder, fique em casa. Se for possível, fique em casa. Muitas pessoas precisam trabalhar, né? Os profissionais de saúde têm que sair para trabalhar. A pessoa que, né, o motorista de ônibus tem que sair para trabalhar. Muita gente precisa trabalhar, a gente sabe disso, né? Então, tomar o máximo cuidado, continuar com os cuidados, com álcool gel, vai para um local, limpa a mão, lá, principalmente se puder lavar a mão, melhor ainda do que o álcool gel. Mas se não tiver como lavar a mão com água e sabão, passa o álcool gel. Quando chega em casa, retira a roupa, troca de roupa, aqueles cuidados primários, né, que a gente teve lá quando começou, continuar, sacolinha, limpa a sacolinha, né? Use a máscara, ela é importante. Não usa máscara o dia inteiro. Se tiver que ficar o dia inteiro fora de casa, leva 2, 3 máscaras. Então, ou compra máscara descartável, né? Usa máscara, vai trocando essa máscara conforme ela vai ficando umedecida. Não usa todos os dias. Usa uma um dia, se tiver que sair rápido, usa outra no outro dia. Né? Faça a higienização dessas máscaras de maneira correta, mas use máscara. Não usa máscara debaixo do nariz. Cubra a boca, né? Cubra o nariz e evita de passar a mão no rosto. A gente, às vezes, na verdade, a gente passa mais de 1000 vezes a mão no rosto por dia. Então, assim, tenta evitar, né, levar a mão ao rosto. Se não é possível, mantenha a sua mão limpa, tá? E manter, assim, distanciamento. Se você está com as pessoas da sua casa, que você já convive, tudo bem, né? Mas se são pessoas que estão, mesmo que sejam familiares, mas estão convivendo em outros núcleos familiares, evita por enquanto. A gente está numa situação muito grave. Se a gente não tomar todos os cuidados, a gente realmente não consegue sair dessa situação. Nós vamos ficar tendo essas ondas aí até que a população toda tome vacina, e isso vai demorar um pouquinho. Ela é nossa aluna, foi muito a nossa aluna no modelo presencial, e é nossa aluna também no Circos em Casa, seguindo as recomendações. A gente tem a plataforma Circos em Casa para você, que tem a opção de ficar em casa, que pode ficar em casa, para você tirar um pouco, também trabalhar sua saúde mental, que a gente sabe que é bem difícil esse período. Faça um exercício físico, né? Cuide da sua saúde mental também, é muito importante. E, doutora Tatiana, muito obrigada, tanto pelo serviço que você está prestando pelo país, pelo mundo, como pesquisadora, tá? E muito obrigada pela entrevista, por ser nossa aluna, a gente tem essa honra de ter você como aluna, e eu como ter a honra de te conhecer pessoalmente, tá bom? Gente, muito obrigada. Acabou a nossa entrevista, foi rapidinho. Algumas recomendações da doutora Tatiana. Espero que vocês estejam, né, um pouco mais informados, que isso tenha acrescentado bastante na vida de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Muito obrigada, doutora.